Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aulas de literatura e continuaremos a trabalhar a obra Coisas da Vida. Nesta aula veremos dois capítulos, os capítulos 6 e 7. Então vamos lá? Vamos começar a conversar sobre o capítulo 6, Perdas Antigas. Antes de começarmos, eu peço que vocês peguem a obra, certo? Coisas da Vida, e abram na página 33. Por quê? Porque nós vamos ler juntos alguns trechos para que nós possamos construir uma análise, certo? Em concordância com os capítulos anteriores, certo? Sempre levando em consideração o que nós já lemos e as análises que nós já fizemos e refletindo sobre as novas questões que são apresentadas nos demais capítulos, certo? Então vamos lá? Perdas Antigas, página 33. Quando a solidão apertava e ela se sentia pouco à vontade com a própria vida, pelo menos com aquela que vivia mais recentemente, Letícia gostava de procurar, assim, velhas fotos, lembranças mais antigas que costumava chamar de suas perdas antigas. Um jeito um pouco amargo de dizer que sentia saudade, uma grande falta daqueles tempos. Tinha alguém que ela conhecera, ela mesma, em cada uma daquelas fotografias. Uma estranha. Sentia-se diante de uma estranha. Por mais absurda que fosse a situação, era como se sentia diante de cada uma daquelas fotos. Então percebam que aqui é exposto uma outra forma, uma outra perspectiva de vermos Letícia. Antes nós víamos apenas sob a perspectiva dos filhos dela, certo? De Caio e de Fernanda. E observem também que este capítulo, a princípio, nós conseguimos supor que vai tratar sobre ela, certo? Que vai falar um pouco dela, sobre quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente, certo? Então, nós vamos observar isso, que os capítulos anteriores, eles falavam sobre Fernanda, sobre Caio, certo? E a Letícia ficava em segundo plano, certo? Mostrava apenas uma parte da situação, as situações que estavam acontecendo, mas que envolviam os filhos, focando nos filhos. E agora nós vamos ver o foco nela. Agora nós vamos virar a página, certo? E vamos continuar a leitura. Nem ela sabia exatamente quem era. Os cabelos negros lisos, naqueles dias de sorriso, mais fácil e mais largo. Presos ora em duas caprichosas tranças, ora por uma contestatória faixa de pano onde se lia a baixa ditadura. O sorriso cheio de otimismo de menina miúda, agachada diante de outra faixa de pano, com a mão suja de tinta vermelha, dando os últimos retoques no grande O da palavra diálogo. Não temos medo, aceitamos diálogo. Certo? Então vamos lá, continuar. Os olhos castanhos de exílio sorridente da foto tirada no campus cheio de contestação de Berkeley, na Califórnia. Minha temporada americana, como se referia aos anos que passara estudando naquela universidade californiana. Então, nós observamos aqui que Letícia é uma pessoa que tem uma experiência de vida, certa experiência acadêmica. Por quê? Porque ela tem graduação e ela viajou para o exterior para estudar. Então, nós temos uma informação sobre ela muito importante, certo? Nós estamos descobrindo as experiências e o que ela viveu no passado, coisas que não sabíamos antes, certo? O corpo ainda esguio e de pernas bonitas, naquele biquíni que nada tinha a ver com a dor e o vestido preto nas fotos seguintes, que usou durante muito tempo depois da morte do bebezinho que tinha nos braços em muitas fotos, seu primeiro filho. Então, aqui nós temos uma nova informação, que além de Caio e Fernanda, Letícia teve outro filho, o primeiro filho. E que o que aconteceu? Esse filho, ele pereceu, ele faleceu. Então, nós vamos observar que Letícia, ela tem duas dores, certo? Que não saram.
que permanecem abertas ao falecimento desse filho, que nós temos ciência agora, e do marido dela, que ela vai falar adiante. Então vamos continuar. O sorriso mais ferido daquela foto ao lado daquele grandalhão simpático de cabelos vermelhos e pequenos óculos de redondos aros metálicos, que ela gostava de chamar de Zé Colmeia. Marido, companheiro, amigo, amante, irmão, pai, cúmplice, criança, filho. Todas as palavras serviam para defini-lo. Podia pensar em muitas outras. Perdê-lo foi outra dor, outro vestido preto. Então percebam que, perdê-lo foi outra dor, outro vestido preto. Observem que Letícia é uma pessoa que sofreu bastante. Ela teve 2 perdas e isso atingiu significativamente ela. Então, nós começamos a entender por que ela age dessa forma, certo? Por que ela se afoga, porque ela busca refúgio no vício, em beber. Então, nós observamos que agora muitas situações fazem sentido, certo? Essa passividade dela com relação aos filhos, de deixar eles soltos, de sempre falar, não, mas vai ficar tudo bem, mas está tudo bem. De velar, certo? As situações e de se sentir mais e mais imersa nos problemas e alheia também a eles. O que quero dizer com imersa e alheia? Que ela se afunda mais e quanto mais ela se afunda, quanto mais ela se fecha nisso, mais os problemas ficam do lado de fora, ficam alheios a ela e ela age sempre se retraindo. Mas o problema disso é que ela é a mãe e ela é a responsável pelos filhos. Então, é como se ela já tivesse perdido o controle dessa situação. Mas observem que é uma análise. Estou conduzindo vocês a fazerem as análises de vocês, certo? E que isso não é um julgamento, mas uma análise. E percebam que, da forma como os filhos dela precisam de ajuda, ela também precisa, certo? Ela teve 2 perdas, certo? E, pelo que nós entendemos, são perdas seguidas. E mais adiante, ela vai continuar falando sobre a questão do marido dela, dos filhos, que eles estão crescendo. Quem são os filhos? Caio e Fernanda, certo? E o que? Que quanto mais isso vai acontecendo, ou seja, quanto mais eles vão crescendo, que vão tendo suas vidas, suas convicções, certo? Mas ela vai se sentindo sozinha. Por quê? Porque o segmento é o quê? Os filhos cresçam, certo? Nascem, crescem e saem de casa, vão ter a própria vida. Como nós vimos que o Caio já almeja o quê? Começar a trabalhar para sair de casa, certo? E aqui ela fala que depois que o marido dela faleceu, ela observa que as pessoas se afastaram dela e ela se viu sozinha e com a responsabilidade toda para ela, certo? Responsabilidade de quê? De criar os filhos, de tomar conta da casa, de contas, de tudo. E nós observamos que ela inconscientemente entra em desespero e acaba não sabendo lidar com essa situação. E observem que é uma situação muito difícil, certo? E ela diz que além da família do marido dela sumir é o que? Se afastar. Os amigos dela também se afastaram. Então ela é uma pessoa solitária, certo? Uma pessoa solitária com problemas e que não sabe como lidar com esses problemas e acaba encontrando uma válvula de escape em um vício, em uma ação que não seria eficaz e nem adequada, nem saudável, que não vai ajudar ela, certo?
E ela continua um pouco a refletir sobre isso e fala sobre que ela não vê mais propósito em chorar sobre essa situação com relação a isso. É como se ela já tivesse adormecido, certo? Como se a dor já tivesse sido internalizada e ficou e não saiu. E ela se acostumou e se acomodou com isso e não é como se não visse mais solução, certo? Como se ela não fosse mais ver solução. E adiante, a Pilar, e quem é a Pilar? É a cunhada dela, a irmã do falecido marido. Ela vai visitar ela e nós vamos observar que ela é a única pessoa que tem parentesco com o marido, certo? Que ainda mantém contato com ela. E nós vamos observar que existe uma certa tensão entre as duas, certo? E partimos para o próximo capítulo, que é o capítulo 7, intitulado Papo, página 38. Então vamos lá. Eu não sei se devo. Ah, o que é isso, Pilar? Você sempre... Eu sei. Eu sempre digo a mesma coisa. Pois é. Pois é. O que me espanta é que você nunca ouve. Um sorriso melancólico apareceu brevemente nos lábios de Letícia. Eu já ouvi tanto. Você tá brincando, não tá? Eu querendo me ajudar? Pilar bufou, contrariada, batendo na perna, com raiva e transformando a peruca preta que tinha na mão num amontoado assustador de cabelos. Ah, eu desisto. Mesmo? Você não me leva a sério. Eu sempre te levo a sério, querida. Para falar a verdade, você devia até se sentir orgulhosa. Você é a única pessoa que eu ainda levo a sério. Nem a mim mesma eu levo tão a sério. Deu para ver. Ah, então você viu, hein? Todo mundo viu. Escandalizada? Até sua filha viu. Letícia encarou-a, surpresa. Nanda? Você tem outra? Mas ela não sabe mas ela não disse, perdão. Você acha mesmo que ela diria? Então, aqui nós vemos que existe uma tensão, certo? Entre Letícia e Pilar. E nós não sabemos exatamente qual seria esse escândalo, certo? O que aconteceu e que até a filha dela viu. Mas nós supomos que seja com relação ao quê? A situação do vício, certo? Então observem que a Letícia ela está tão imersa nas perdas dela e na tristeza que ela esquece dos filhos e que os filhos eles não estão alheios ao que ela faz e nem ao que como ela age, como ela fala. Eles estão sempre a observando, certo? E isso é um potencializador para que a situação sempre fique mais tensa. E vocês vão observar que adiante ela vai dizer para a Pilar que ela vai conversar com a Fernanda. E ela e a Pilar acabam se desentendendo, certo? Mas Letícia vai voltar atrás. Por quê? Porque ela observa que a única pessoa que está do lado dela, que ainda visita ela, que ainda se importa com ela, é Pilar. Então, vocês vão perceber também que o narrador ele põe que a Fernanda foge de ter conversas com a mãe sobre essas situações. Por quê? Porque ele diz que ela já deve estar cansada, certo? Dessa situação, das desculpas da mãe. E quero que agora vocês leiam a página 41, depois do bilhete. Então vamos lá? Fugira, tinha certeza. Ela também já estava se cansando de suas desculpas, tanto ou mais do que de suas bebedeiras.
Letícia sentou-se diante da garrafa de cerveja, sentindo-se mal consigo mesma, o olhar distraído. Fernanda desaparecendo do mar de preocupações e atividades que rondavam sua cabeça. E ela não parava de olhar para a garrafa sobre a mesa. Onde será que essa menina pôs o abridor? Perguntou para si, levantando-se. Então, observem que, quando o narrador diz Fernanda desaparecendo do mar de preocupações e atividades que rondavam sua cabeça, é porque, ao mesmo tempo, quando ela começa a refletir sobre a situação, sobre todos esses problemas, ela também começa como se ela expelisse, como se ela rejeitasse, e ela deixa para lá e se afoga e se volta novamente à bebida. Então nós temos a sensação de que ela não, no fundo é como se ela não se importasse mais com essa situação, com o que venha a acontecer e que ela somente deixa isso acontecer e ela é como se ela compactuasse, como se ela preferisse dessa forma, que os filhos não conversassem com ela sobre o que acontece e que ela também não tivesse essa predisposição para falar sobre o que está acontecendo e que tudo fique na aparência de que está bem e subentendido e que ninguém conversa com ninguém e está tudo bem, que o não diálogo significa que está tudo perfeitamente bem e que não há problemas. E isso é irônico porque nós lemos nas páginas anteriores ela escrevendo uma faixa em que diz que eles aceitam diálogo, certo? Durante o período da faculdade. E hoje ela se tornou uma pessoa que não dialoga com os filhos dela para resolver as pendências dos problemas. Ela somente o quê? Deixa passar o entre aspas, empurrando com a barriga, certo? Então percebam que ela não quer se predispor, ela não quer conversar, ela não quer resolver, ela quer apenas que o problema fique à deriva e só aconteça, certo? Então, com base nos 2 capítulos que nós acabamos de estudar, eu proponho a vocês atividade para casa, certo? Que vocês redigam um parágrafo comentando sobre a relação entre Letícia e Pilar, observando a proximidade de Pilar com Caio e Fernanda. Por quê? Porque nós vamos, como vocês já observaram, Caio e Fernanda, eles não gostam da mãe e eles têm uma certa retenção, eles se afastam da mãe, certo? E eles têm uma tendência a se aproximar da tia, como nós vimos no capítulo, nos capítulos anteriores. Caio quer arranjar um emprego, sair de casa e morar com a tia. Então, aos poucos, Letícia vai perdendo os filhos dela, certo? Também quero que vocês observem com relação a eles sabem dessas situações, eles conseguem compreender o que está acontecendo? Como será que nós devemos analisar essa situação? Que nós devemos debater sobre isso? Então, exponham a opinião de vocês acerca dessas situações e tudo em um parágrafo, certo? E também abordem sobre essa relação entre Letícia e Pilar. É isto e até a próxima aula.